Qual que é a pergunta? Disputas. Uau! Disputas. Meu Deus do Já céu. tremeu o coração O aqui, né? texto é Tito 3, versículo 9. Saiu a pergunta que você quer, amigo? Que você queria tanto? Ou não? Ainda não? Uai, é segredo. Ah, entendi. Fala assim, ó. Quanto às questões tolas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. E Qual aí, a pergunta? qual é a pergunta? Como evitar disputas desnecessárias na relação? Sabendo qual que é o seu lugar. Não tem outro jeito. E esse programa nasceu até por conta disso, né? Encaixado significa que eles não são adversários, então para de disputar. É, só Então, tem um, como é só, que é a tem, dica? só tem um jeito, sabendo qual que é o papel e a função de cada um dentro do casamento. Se Vocês- eu for querer, posso falar por mim, né? Por muitas vezes, até isso foi intensamente quase um motivo do nosso primeiro vai ao racha, literalmente, de casados, né? Porque existia essa disputa, principalmente de briga de braço minha para com o Thiago, de cabeça mesmo, de querer ser a líder. E sinto muito, mulheres. Quem é o líder da casa é o homem. Existe Nós uma somos dinâmica. auxiliares, idôneas, opositoras, né? Mas não somos as líderes desse lugar, né? Então as disputas acabam literalmente quando a gente sabe qual é o nosso papel, a nossa função, onde cada um tem que estar dentro dessa casa. Porque aí não existe disputa, aí existe time jogando junto, né? Porque o que acontece? Nós precisamos entender que existe uma dinâmica, né? E isso é natural, isso foi estabelecido por Deus e não por nós, né? Então nós temos no topo da pirâmide, vamos dizer assim, se existe uma pirâmide hierárquica, né? No topo dessa pirâmide, quem que está? Deus. Acima de mim e da Bárbara, acima do amor da Bárbara por mim, acima do meu amor por ela, existe Deus. Se não estiver com esse olhar, está equivocado, né? Então, eu tenho Deus acima de tudo isso, depois nós temos o homem e a mulher como auxiliar, e depois nós temos a base lá, que são os nossos herdeiros, que são os príncipes e princesas. Então, nós temos até uma tarefinha no Família Real, que é justamente isso, para identificar isso. Então, Deus está em primeiro lugar na sua casa, na sua família, na sua vida. Depois tem um homem e a mulher, estabelecidos ali como um casal de apoio, que apoia o homem. Mas quem morre pela família primeiro é o homem. Isso é dever do homem. Isso é obrigação espiritual do homem. Então, o que a gente vê hoje são inversões de papéis, né? Às vezes até filhos que mandam no relacionamento, no casamento, mulher que manda no casamento, então você quer, mas meu homem é um banana e tal. Sinto muito. Então você vai ter que aprender a doutrinar esse homem a ser um homem de verdade e assumir o lugar dele. Porque aí, estabelecidos os lugares, não existe disputa, existe a mesma coisa eu pegar Jogar e junto. e jogar junto. É a mesma coisa eu pegar e falar assim pro técnico, ô técnico, entra aí, vamos jogar. Não faz sentido, Sim. né? Ele não está em campo, então ele é a pessoa que vai direcionar os jogadores para que a gente possa fazendo uma analogia, já que nós estamos em Copa do Mundo, fazendo essa analogia. Então, só vai haver disputa, e aí é disputa de ego, é disputa de profissão, é disputa de dinheiro, Caos, né? é disputa de não sei o quê. Só vai haver disputa aonde os papéis não estão bem estabelecidos. Bárbara, e assim, a pergunta fica assim. A pessoa cada vez mais quer tomar o lugar do outro mesmo, quer fazer coisas que deveria que o outro fizesse. Mas eu te pergunto, o outro não faz. A mulher entende que o marido deveria estar fazendo algumas coisas e acaba que ela começa a fazer porque ele não está fazendo. Como é que resolve essa parada? Patrocinando seu marido, seu homem. Uau! Patrocinando no seguinte sentido de incentivá-lo, né? Encorajar ele. Gostei dessa palavra aí. Sabe, a gente sabe fazer isso. As Cara, mulheres, tá lindo esse as programa, mulheres né? não são bobas, Gilberto. Nós mulheradas, deixa eu falar um negócio, a gente sabe como fazer. No jeitinho ali, a gente sabe patrocinar esse homem. Cara, eu vou bater nessa mesa aqui, João Pedro. Você falou que eu vou bater aqui, ó. Patrocinar o seu marido. O problema é porque outra coisa que a gente quer fazer é pela força do braço, sabe, amigo? Eu vou te falar que, vou trazer pelo nosso relacionamento, né? Durante 5 anos eu quis fazer sobre a minha força do meu braço, mudar o Thiago. Fazer com que ele enxergasse que ele estava viciado nas coisas, que estava longe de Deus, que tinha que mudar, que ele tinha que trabalhar de certa forma, tipo assim, moldar, sabe? Colocar ele numa caixinha e falar assim, não, você tem que fazer isso. Eu queria fazer isso na força do meu braço. Demorou 42 dias e esse coração foi transformado. Mas pela pessoa certa. Olha só. Que é Deus. Então, nós mulheres somos só o instrumento.
Não é pela força do nosso braço, é pelo ser supremo mesmo que a gente acredita, né? Sim. Então, é patrocinar esse homem, literalmente, sabe? Encorajar, falar palavras de encorajamento, pedir, você tá precisando de ajuda, o que que eu posso, sabe? Tem muitas que falam assim, não sabe nem trocar um chuveiro, uma lâmpada, né? Mas ele pode, se ele não sabe, mas ele pode ligar para a pessoa que pode resolver, em vez de você ir lá e trocar, né? E Então, aí, o bonito de patrocinar, Gilberto, é Bonito entender isso, também. bonito isso. É que assim, ó. Tá, mas beleza. Bárbara, muito simples você falar que patrocinar o meu homem porque você não tá na minha casa. Então, nós temos esse processo de empatia. É buscar ajuda mesmo. Buscar Treinamento. um treinamento para que isso possa ser estabelecido. Cara, se eu não fizer isso na minha casa vai ruir. Eu entendo a força das mulheres, que elas não querem deixar o lar ser destruído. Mas quando elas fazem isso, elas tomam um lugar de Deus. Porque elas estão tomando a ordem natural Sim. daquilo que Deus estabeleceu. E existe bênção, existe misericórdia. Existe misericórdia porque Deus é misericordioso. Mas a bênção propriamente dita não vai chegar sobre a vida dessa família, sobre a vida desse casal. Isso falando do meu julgo humano, né? Porque Deus pode fazer tudo que Ele quiser da maneira que Ele quiser. Mas de acordo com aquilo que nós estudamos, que nós aprendemos, então assim, existe jeito. Porque é difícil também, por exemplo, nós temos nós estamos vivendo um processo com um casal que ele não teve referência nenhuma masculina. É difícil para um homem que não tem referência masculina aprender a ser homem. Sim. Mas se ele se colocar num caminho de treinamento, ele vai aprender a ser As pessoas homem. precisam ser treinadas. Precisam ser treinadas, elas precisam ser. O que é o grande barato do treino? Nós somos tricotômicos, volto a dizer isso. Então a gente treina no corpo, a gente treina na mente e no espírito. Nós temos que treinar nessas 3 esferas, né? Então, eu digo aí para você, mulher, que às vezes, né, ficou inquieta com essa informação, porque as mulheres ficam iradas quando a gente fala isso, né? Então, existe solução, existe um caminho. Mas sabe qual que é o X da questão? E aí eu vou devolver para você que talvez ficou irada ou não. Vocês não querem. Ninguém quer fazer transformação. Ninguém quer pagar o preço de transformar. Ninguém quer. Eu prefiro continuar do jeito que eu estou hoje do que ter um casamento verdadeiramente restaurado. E aí entra no processo do orgulho que você falou agora há pouco, né? Então, assim, cara, dica de sabedoria aqui. Cara, patrocina, joga no mesmo time. Bora vencer essa parada aí. Cara, gostei dessa palavra. Patrocinar o marido, patrocinar a esposa. E isso é tão bonito que às vezes a pessoa não sabe fazer. Você patrocinando ela, você incentiva a pessoa a se desenvolver, né? Sim, com Fala, nossa, certeza. meu amor, o que você acha, né? Você fazer um curso e tal, posso te ajudar, a gente faz junto. eu vou falar por mim, Cara, assim, ó. bacana, Eu não, gostei demais disso aí. eu não tive a figura masculina, certo? Exercendo as suas funções masculinas. Minha mãe exerceu a função masculina e o feminino, né, comigo, né, de exemplo. E aí é tão louco essa questão da disputa que eu cobrava coisas do Thiago que são extremamente femininas e eu queria que ele fizesse. E aí Por quê? isso foi, né? Foi trazendo assim que eu peguei e falei assim, cara, mas pelo amor de Deus, a Bárbara tá me cobrando umas coisas que não tem sentido. Isso é mulher que tem que fazer. E aí eu pedi isso em oração. Eu falei, Deus, me ajuda, porque assim, cara, ele falou assim, você é bobinha, hein? Ela não teve referência de homem. Ela não teve pai na vida dela. Ela não teve convivência com homem. Como é que você quer que ela vai saber? E aí foi quando a gente teve um alinhamento, né, meu bem? E aí as disputas, eu volto a dizer, literalmente isso, porque a gente tá em papéis e funções que não são nossas, a gente quer disputar. Então eu disputava com o Thiago, cobrando dele uma coisa que não era de função dele, né? Que era minha. E aí acabava virando uma briga, uma disputa, uma coisa boba, literalmente por causa disso, do não entendimento, né? E isso é tão bonito, Gilberto, assim, eu quero colocar isso, porque isso faz a gente amar mais aqueles que estão próximos. Cara, o tanto de coisa que a mãe da Bárbara deve ter enfrentado, sendo pai e mãe. E aí você passa a respeitar mais aquele que está do seu lado, ou seja, eu passei a respeitar muito mais a minha sogra. Ela não fez aquilo por mal, ela fez aquilo porque ela entendia que era o melhor que ela podia oferecer naquele momento para a filha dela. Só que aí, graças a Deus, eu tive pai e mãe. Então eu peguei e falei assim, amor, nós precisamos chegar num acordo aqui. Deixa eu te falar, tem coisas que são de homem, tem coisas que são de mulher. E não dá pra fazer as coisas que são de mulherzinha, porque você precisa executá-las. E eu preciso fazer as coisas de homenzinho, né? Então, isso eu dou muito exemplo. Eu fiz um story esses dias, eu tava trocando
Essa semana, trocando o pneu do meu carro lá, e o João do meu lado, e eu falei, filho, pega a ferramenta e não sei o que, e derruba a ferramenta no pé e chora e não sei o que. Porque é um exemplo de um homem executor. Eu quero que meu filho cresça vendo isso. Não estou falando que ele serve só para trocar pneu, mas ele tem um pai em casa que resolve as coisas de casa. As meninas, elas vêm assim, ó, papai, quero ajudar a trocar chuveiro. Eu faço questão de fazer manutenção na minha casa. As coisas quebram, eu vou, subo no telhado, troco telha e faço as coisas. Por quê? Porque elas vão falar assim, Bem diferente de mim. Se eu subir lá, eu caio. Se eu subir, eu caio. não, mas eu quero que elas cresçam e elas entendam assim, cara, eu tive um exemplo de um pai que fez essas coisas. Elas até se oferecem, papai, posso ajudar? Eu falo, claro, porque eu também acho importante elas saberem fazer. Mas eu quero, elas Cultura bacana. vão crescer entendendo. Bacana. Existia um homem. Coloca pra se envolver, né? É isso mesmo. Cara, esse negócio de disputa é poderoso. Essa pergunta não veio à toa, não. E às vezes tem um casamento que tá. O diabo, ele lançou a bola, deixou lá e vocês ficam correndo um contra o outro, uma disputa desnecessária. E assim, sem precedente nenhum. Então, assim, eu acho que vamos parar de marcar gol para o adversário. Vamos marcar gols para o Senhor. É isso aí. Não, e na verdade, não disputa nenhum dos dois ganha. Não ganha. É só disputa. Fica Nenhum igual- dos dois ganha. Só A disputa. imagem é aqueles não é bode, que fala, sei lá, que fica batendo cabeça, que empurra pra lá, empurra pra cá. Rinoceronte. Sei lá, esses É, bichos aí que é grotesco, né?